Olá, eu me chamo Jorge Costa e resolvi fazer esse vídeo porque eu vejo que muitas das vezes as pessoas têm muito mais tempo para ouvir 2 horas, para assistir 2 horas um vídeo, do que para sentar e ler 3 linhas de um texto. Eu não gosto muito de fazer vídeos que eu apareça e tudo, mas eu pensei assim, essa reflexão eu fui levado a fazer, eu gostaria de compartilhar com outras pessoas. Por que esse título, Na Vida à Morte? Há umas 2 semanas atrás, eu vi a mesma história acontecendo com duas pessoas diferentes. E isso me chamou a atenção para uma reflexão que vez ou outra eu faço. Em menos de 6 dias, eu fui a 2 sepultamentos de pessoas que vieram a óbito pela mesma causa, infarto. Primeiro foi de um rapaz de uns 30 alguma coisa anos, casado, deixou um casal de filhos adolescentes, mais um filho de 6 anos e mais a esposa, claro. Então, e o outro foi de uma senhora bem mais velha, já tinha filhos adultos, não sei a idade, não sei muito sobre ela, porque quem eu conheci eram parentes e não entrei em detalhes nessas situações. Mas nos dois casos, uma coisa que eu tenho certeza é que essas pessoas tinham sonhos e planos. Porque eu acho que enquanto a gente está vivo, nós temos sonhos e planos, nós temos desejo de fazer algo. Não precisa ser algo revolucionário, mas a gente sempre tem um desejo de fazer algo. Amanhã eu vou à praia. Isso já é um plano, já é um desejo de fazer alguma coisa. Então nós sempre temos esses desejos, temos esses sonhos. Uma vez algo me chocou, foi quando eu vi um rapaz numa entrevista feita por um repórter, uma matéria feita por um repórter, e ele perguntava para um rapaz que trabalhava numa daquelas olarias, que acho que é no interior do Nordeste, e o rapaz devia ter uns 18 anos, mais ou menos. E aí esse repórter perguntava: rapaz, o que você sonha em fazer no futuro? E esse rapaz, me chocou a resposta dele, que ele falou: senhor, não tem isso não, eu só sei fazer isso aqui. E aquilo ali me chocou, porque eu acho assim, algo impactante ver uma pessoa que não tem sonho, que não tem plano, do tipo que para ele é aquilo, dia após dia, não tem anseio de nada, não planeja nada, não tenta, não pensa em viver algo, né? É simplesmente aquilo. E assim, eu acho ainda mais hoje numa sociedade tão consumista, imediatista que nós vivemos, eu não consigo imaginar tantas pessoas que sejam dessa forma. Pode haver? Pode, mas eu não consigo imaginar que existam muitas pessoas desse jeito. Até mesmo no interior, as pessoas têm sonhos e planos, seja de comprar mais uma vaca, uma cabra, um porco, de ampliar a sua hortinha para poder de subsistência, que seja para mudar de cidade, que seja para, sei lá, ter mais um filho. Então, ampliar a casa também pode ser. E isso é inerente ao ser humano, a gente querer caminhar para frente, né? Tanto que se não fosse assim, a gente não teria chegado onde chegamos, seja algo prejudicial ou benéfico ao progresso ao qual nós atingimos, mas nós chegamos ao que nós fazemos hoje, tecnologicamente falando, cientificamente falando, por causa de sonhos e planos que são inerentes ao ser humano. O sonho de ter uma cura para uma doença, o sonho de ter um meio de habitação que coubesse mais gente, e por aí vai. Mas uma reflexão que eu sempre sou levado a fazer e que eu gostaria também de trazer às pessoas era a seguinte: qual é o preço dos meus sonhos e dos meus planos? Esse é que é a grande questão. Acho que esse é um grande limite para nós, que nós deveríamos levar em consideração. Qual é o preço do meu sonho e do meu plano? Existem pessoas para as quais abrir mão da dignidade, da ética e da verdade é um preço justo para alcançar seus sonhos. Para eles não tem problema nenhum. Para outras pessoas, se distanciar da família, abrir mão das suas responsabilidades, também é um preço muito justo pelos seus sonhos. Para outros, até prejudicar a vida de alguém,
prejudicar a segurança, destruir a felicidade de outras pessoas, também é um preço justificável. Afinal de contas, para essas pessoas, aquelas situações ali estão apenas atrapalhando o seu sonho e o seu plano, o seu ideal de vida. E esse ideal de vida tem que ser realizado a qualquer custo, não importa pelo que eu tenha que passar por cima. E por aí vai. E sem querer fazer nenhum discurso religioso, mas em Mateus 22, 34 e 40, relata o seguinte: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Daí uma coisa que coloco claro, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso hoje já está sendo algo muito irrelevante para muitas pessoas. Mas a segunda parte que eu penso é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que isso me remete a duas situações que estão interligadas. Uma, a pessoa tem que se amar. Ela tem que ter uma autoestima bem equilibrada para poder amar o próximo. Isso, porque se uma pessoa tem problemas consigo mesma, ela terá problemas em lidar com o próximo. Porque vai carregar as frustrações que ela tem para cima desse próximo, vai querer que esse próximo satisfaça as frustrações que ela tem dela mesma, e isso vai ser impossível, porque o outro é o outro e você é você. Então, não tem como. E a outra coisa é que o próximo é qualquer pessoa. A gente geralmente costuma classificar o próximo como as pessoas que são boazinhas com a gente, que são as pessoas com as quais a gente simpatiza, e acho que pensam da mesma maneira que a gente acha que deve pensar. E não é isso. Não é isso. Não são esses apenas os nossos próximos. E agora uma coisa que tem havido, que tem quebrado muito essa equação, é a expressão a expressão amor. A expressão amor, ela perdeu seu sentido. Ela foi vulgarizada ao extremo. Hoje a palavra amor basicamente não tem mais peso nenhum. Hoje uma garota começa a namorar um cara meio-dia, 6 horas da tarde, já está chamando ele de meu amor. Oi amor, vem aqui. E se a gente quer saber o que é o amor, veja lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Como eu digo sempre, sem discurso religioso, mas pelo menos procure ver o que é o amor, que tantas pessoas cobram uma das outras, mas que muitas das vezes ela cobra sem viver isso. E aí desequilibra essa equação. Outra, as pessoas têm se amado com um amor exacerbado. Elas se colocam como no centro do universo e assim não há qualquer espaço para o próximo, até porque o próximo para ele é um servo dele, alguém que existe porque ele existe. Então, se eu existo, você existe por minha causa. Então, você tem que fazer o que eu quero. O que você quer, para mim, não interessa. O que interessa é o que eu quero, o que vai me fazer feliz. O que você vai te fazer feliz, isso não interessa. E a outra foi que eu já citei anteriormente, que é que nós selecionamos quem é o próximo, né? Isso aqui eu acho muito engraçado. Eu, às vezes, quero ser o próximo do outro, mas um outro não quero que aquele ali outro seja o meu próximo. Isso é muito esquisito. Eu tenho um casal de amigos que, devido ao trabalho do marido, eles já foram enviados para diversos cantos do Brasil, e uma das vezes ele foi enviado para o meio da floresta amazônica, né? Para uma cidadezinha no meio da floresta amazônica. E lá eles puderam fazer um trabalho com indígenas. E uma coisa que para os indígenas não é problemático é o ter tudo em comum. Para ele, aquilo que ele tem, o próximo também merece. Assim como já foi divulgado tantas das vezes, né, nas redes sociais a expressão Ubuntu, que era na África, né? Para os indígenas, o conceito disso é só meu é muito estranho para eles. Pegar e ver isso aqui é meu e ninguém pode pegar. É uma coisa estranha para eles.
Para eles aquilo ali, o outro está precisando, não é mais do que minha obrigação eu pegar e ceder para esse outro. Normal, sem problema algum. E como isso é difícil para a gente, né? Para a gente, assim, desapegar de alguma coisa é muito complicado. É tudo muito nosso, é tudo muito meu. Em Atos 2, nos versículos 44 e 45, também temos uma ideia de como viviam os cristãos antigamente. Hoje o pessoal picha tanto, né, os cristãos, né, falam que os cristãos são isso, são aquilo, mas olha só como é que eles viviam originariamente, né? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tivesse necessidade. Igualzinho hoje em dia, né? Daí o que eu mais escuto é: naquela época era assim, hoje não dá mais para ser assim, não. Aí pergunto, por que não? Os indígenas que eu acabei de citar lá, que meus amigos conheceram, e várias tribos indígenas, eles vivem no século XXI e não tem nenhuma dificuldade de cumprir isso. E várias famílias de cidades pequenas também vivem isso entre si. Olha, o vizinho, você precisando de qualquer coisa, é só vir aqui pegar, não tem problema nenhum não. Então vem, pede que eu te dou, eu precisando também vou contar contigo. Então, e isso eu estou falando só a nível de Brasil. Então o que eu tenho a dizer, o problema está no que está escrito ou está no nosso estilo de vida atualmente? O nosso estilo de vida atual está bastante egoísta, né? O que vale sou eu. Hoje, e isso é carregado para o quê? Para a nossa situação familiar. Hoje o que mais se vê são pais que não estão nem aí para a qualidade e muito menos para a quantidade de tempo com os filhos. Pois substituem os filhos pelo smartphone, pelo computador, pelo notebook e também dão essas coisas aos filhos para que eles como pais sejam substituídos para as crianças, né, através desses objetos e não encham a paciência. O que eu quero é que as crianças não venham encher minha paciência, porque senão eu vou ficar muito irritado. E aí, ser pai é isso, né? É a questão de que eu não quero ficar irritado, meus filhos não são para me irritar. Até parece que a gente também não foi criança, né? Um tempo atrás, e naquela época não tinha smartphone. E eu acho que cada um de nós irritou e muito os nossos pais, né? Cada um de nós irritou muito, né? Mas tudo bem, hoje é diferente. E ainda tem aquela, né, de que os pais, eles não ligam para os filhos, né? Substituem os filhos para essas coisas. E sempre tem um discurso perfeito também, porque às vezes está tudo antes dos filhos, tudo está antes dos filhos. E sempre tem um discurso perfeito que é: o filho, estou trabalhando duro agora e não tenho tempo para você. Isso eu estou fazendo para poder conquistar coisas e mais à frente poder ter todo o tempo do mundo para ficar contigo. Só que nós pais não contamos com duas coisas. Os filhos não serão eternamente crianças que estarão esperando um tempinho, estarão esperando para ter um tempinho conosco. E o mais duro, na vida, a morte. E será que algum de nós para pensar no que plantamos na vida dos que caminham conosco ou na vida daqueles que mesmo à distância nos observam? Ou naquilo que estamos semeando na vida dos nossos filhos? Será que a gente para pensar nisso? Acho que muito raramente, porque tem que pensar em mim, não é? Até eu estava escrevendo essa questão de falar de pessoas que observam de longe, porque faz uns anos atrás, eu estava num comércio aqui perto de casa, e aí um senhor chegou para mim, a gente estava conversando alguma coisa, um senhor chegou para mim: eu te conheço. Eu olhei para cada daquele senhor, porque eu falei: cara, eu nunca vi esse senhor. Pô, o senhor me conhece, mas da onde? E tudo. Ele: não, é porque eu te vejo. Quase todo dia você passa de bicicleta com as suas filhas. Uma na cadeirinha na frente e a outra na garupa atrás. Eu acho aquilo ali tão legal, você passear com as suas crianças, e às vezes tem alguns rapazinhos também, alguns garotinhos juntos. E eu acho aquilo ali tão legal, porque hoje é tão difícil você ver pais que dediquem tempo aos seus filhos. Aí eu falei: caramba. E olha que quando ele falou isso, já fazia um tempo que eu não andava de bicicleta com as minhas filhas, porque elas cresceram, então não tinha mais espaço na bicicleta. A minha bicicleta também quebrou, então também não estava... Depois terminou que eu não comprei outra bicicleta, até hoje eu não tenho outra. Mas aquilo ficou na minha mente, falei: cara, ele observava só de passar.
de bicicleta com as minhas filhas. Se ele que não me conhece, que só me via quando eu passava de bicicleta, me observava, imagine as minhas filhas. Agora eu falo para você, imagine os nossos filhos que estão diretamente conosco, diariamente, dia após dia conosco, o quanto que eles não nos observam. Uma vez, eu chegando em casa, à noite, eu era adolescente, chegando em casa à noite não, de madrugada, né? E aí, estava numa rua deserta, perto de onde eu morava, na época, no subúrbio do Rio de Janeiro. E quando eu estava chegando, eu vi dois sujeitos vindo no sentido contrário, dois caras muito estranhos. E esses caras, eu falei assim, ferrou, vou ser roubado, agora eu vou ser roubado. Os caras, quando eles chegaram mais ou menos perto, eu ouvi um deles falando, não, isso aí é filho do Salve Salve. Salve Salve era o meu pai. Meu pai falava com todo mundo, salve, 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 salve. Eu falava bom dia, nem boa tarde, mas só falava salve, salve. Então era como ele era conhecido. E isso também me fez remeter essa lembrar assim, do quanto que a gente anda com os filhos, porque esses caras lembraram de mim porque o meu pai sempre andava comigo. O meu pai e minha mãe andavam muito comigo quando eu era garoto, quando eu era criança, assim, a gente estava sempre muito próximo. Era muito difícil você ver meus pais fazer alguma coisa um separado do outro. Meu pai saía para receber pagamento, para comprar pão, mas quando era qualquer coisa que fosse para diversão, sempre estava junto. Eu me lembro da minha mãe, que foi pro meu primeiro show de rock, e minha mãe foi junto comigo. Meu Deus! Cara, aquele dia eu fiquei tão sem graça, cara. Lá, mó sonzeira rolando, e minha mãe lá sentadinha lá na cadeira ouvindo. Cara, aquele dia eu achei muito engraçado, mas ela estava comigo, ela foi fazer isso comigo. E não era um som que ela gostava nem um pouco. Então, por causa disso, aqueles dois me conheciam. E se de repente eles não conhecessem o meu pai, provavelmente eu tinha sido roubado. Meus pais dedicaram a vida à família. E mesmo nos momentos mais difíceis que passamos juntos, eu nunca vi meus pais resmungando pelos cantos. Nunca. Olha que a gente passou por vários apertos. Minha mãe, então, ela é a primeira referência de música que eu tenho registrada na minha vida. Porque tudo que ela fazia em casa, ela fazia cantando. Fosse lavar roupa, fosse passar cera no chão, que naquela época passava cera e passava enceradeira. Eu gostava muito de passar enceradeira. Passava cera no chão, minha mãe estava cantando. Era lavando a roupa, que minha mãe não tinha lavadora de roupa, morreu sem ter lavadora de roupa. Era lavando a roupa na mão, cantando. Era passando roupa, fosse em casa, fosse na casa dos outros, cantando. Era cozinhando, cantando, lavando louça, fosse o que ela estivesse fazendo. Ela estava sempre cantando. E ela era super afinada. Isso é o registro que eu tenho da minha mãe. Aí eu fico vendo hoje filhos que veem os pais fazendo com que o trabalho, com que os amigos sejam mais importantes do que eles. E com isso eu já me peguei diversas vezes pensando, se eu morresse hoje, agora, tivesse de repente até fazendo essa gravação, morresse aqui, fulminante, num infarto fulminante, o que minhas filhas teriam a dizer de mim? O que eu passei para elas? Que meninas, que adolescentes, que mulheres eu terei deixado para o mundo? Tem muita gente que diz, deixarei um grande legado para os meus filhos, uma empresa multinacional, fazendas, uma fortuna em ações e dinheiros e por aí vai. Mas e o amor? A presença? O afeto? As correções? Eles também sentem falta das correções. Com isso, há hoje uma legião de filhos que mora na mesma casa que os pais e ambos não se falam, pois chega uma hora que a distância entre eles aumenta tanto que só Deus pode criar uma ponte para reunir novamente, porque fica difícil, são tantas mágoas, são tantos ressentimentos que ficam juntos que não tem como, fica muito difícil. Daí, hoje nós vemos uma enorme legião de jovens, adultos, ricos, porém totalmente vazios. Não conseguem lidar com relacionamentos, não conseguem dialogar, não conseguem respeitar e principalmente não tem limite, porque isso vai descambar em tudo que eu falei antes. Eles não têm limite porque eles são o centro do universo. Tudo tem que girar em torno deles, tudo tem que ser da maneira deles, porque a felicidade deles está em primeiro lugar. São pessoas
que não pensam duas vezes em largar os filhos com as babás para saírem, para se divertir ou até mesmo viajar por dias. E apenas repetem o que aprenderam com os pais. São os meus sonhos, são os meus planos e nada nem ninguém vai me impedir de realizá-los. E aí eles esquecem, mais uma vez, que na vida há a morte. Devemos ter planos e sonhos? Sim, claro. Mas sempre temos que perceber se eles passaram a ser o grande amor da nossa vida em detrimento às pessoas que nos cercam. Pois quando a fatídica morte chega, todos os nossos planos e sonhos são enterrados ali junto com a gente. Ali acabou. E o que vai sobreviver vai ser a lembrança daquilo que cultivamos no coração de cada pessoa que passou pela nossa vida. O que será que vão lembrar de você quando você morrer? Será que vão lembrar de mim quando eu morrer, meus colegas de trabalho, meus vizinhos da rua, minhas filhas? O que vão pensar de mim? O que é que vão lembrar de mim, meus parentes? O que será que vão lembrar do Jorge? Isso é algo que eu sempre reflito, procuro refletir, procuro ser verdadeiro sempre com as minhas filhas. Mostro um pai que é cheio de erros e que falo com elas desses erros para que elas possam ver, caramba, meu pai errou, como diz mesmo em Provérbios. O inteligente aprende com os seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. E eu falo com elas mesmo dos erros que eu cometi, que é para elas, se forem sábias, não serem que nem eu, que procurei ser inteligente e tive que aprender com meus próprios erros. Mas que elas possam aprender com os meus erros, não terem que sofrer tudo o que eu sofri. E com tudo isso, que assim, eu gostaria de deixar esse recado para você, que você nunca esquecesse do quão importante é a semeadura daquilo que você faz na vida das pessoas. Não é dinheiro, não é capital, não são bens. É o quanto do tempo que você dispôs para a vida das pessoas, é o quanto de ouvido, o quanto de conselho, que muitas das vezes não era nem aquilo que aquela pessoa queria ouvir, mas era o que a pessoa precisava ouvir. Tudo isso vai fazer a diferença na vida das pessoas quando você partir. Porque uma coisa que também a gente não pode esquecer nunca é que na vida há a morte. Muito obrigado.